Tô com uma camisa vermelha aqui, com uma estrela branca, que é um ótimo teste, cara. Você sai com uma camisa vermelha na rua, de preferência que tem uma estrela branca, igual essa minha camisa da Turquia aqui. Teste a cegueira e a paranoia das pessoas. Faça isso porque daí você vai voltar pra casa e você vai se sentir mal pelas pessoas, mas você vai se sentir bem com você mesmo. Livro de hoje, Como as Democracias Morrem, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, publicado pela Zaha, um livro muito bom, best-seller do New York Times. O Levitsky esteve aqui no Brasil falando lá no Instituto Fernando Henrique Cardoso sobre esse livro. Por que será, né, cara? Porque estamos vivendo um momento sinistro da nossa democracia brasileira. E é sinistro mesmo, cara. Não adianta falar que é paranoia petista, não sei o que. Não, é sinistro mesmo. E o cara sabe disso porque ele está se beneficiando com isso, tá? Mas vamos lá, que esse livro aqui não fala nada do Brasil, mas serve de exemplo. Como as democracias morrem é uma tese desses professores. Eles são professores de ciência política de Harvard e eles estudaram durante muitos anos as questões das democracias modernas, né? Enfim, depois de estudar a democracia do século XX, o que está acontecendo no século XXI, onde se experimenta uma certa derrocada das democracias. E a tese central desse livro aqui, né, segundo Levitsky e o Ziblatt, é que a democracia do século XXI ela não mais rui de acordo com os acontecimentos que a gente já conhece de democracias colapsadas no século XX, né? Não tem mais aquela coisa de tanque na rua, derramamento de sangue, né, tiro e não sei o quê. O que inclusive faz muitas pessoas questionarem se estamos vivendo uma democracia ou ainda não, né? Porque até mesmo, né, o Jair Bolsonaro diz que a ditadura de 64 não foi uma ditadura porque os cidadãos podiam transitar livremente pela rua. Só que não é bem assim, né, irmão? Não é bem assim. Tá? Talvez ele devesse ler esse livro aqui. Inclusive, porque tem uma tabela aqui que ele vai se identificar bastante. No século XXI, as democracias elas eclodem por mecanismos próprios da democracia, né? Os demagogos e os tiranos e os potenciais autoritários que sobem ao governo, eles se valem do enfraquecimento e da fragilidade da democracia. E aí que ele vai explicando como é que essa democracia que se estabeleceu no mundo, né, principalmente acho que no Ocidente, como ela é frágil, como ela é em muito, cara, sustentado pelo fino tecido da convenção, porque de resto a gente não está de nada protegido de que um demagogo vá subir ao poder e vá tomar ele para si. Ele analisa alguns casos muito interessantes, né, que valem a pena serem relembrados. Ele começa, claro, e tem uma longa parte do livro, algumas longas partes do livro, que falam da candidatura do Trump, né, que é a verdadeira motivação para se escrever esse livro, né? O primeiro grande demagogo que subiu à presidência dos Estados Unidos. Faz um paralelo, né, do que ele fez com outras democracias, enfim. Então ele vai lembrar do caso do Alberto Fujimori no Peru, passar de leve pelo governo Putin, pelo governo do Putin na Rússia, né, do Erdogan na Turquia, do Viktor Orbán na Hungria, do Chaves e do Maduro na Venezuela e alguns outros menores, né? A coisa mais legal que tem aqui nesse livro, aqui logo no começo, é que ele faz uma tabela como identificar um governo potencialmente autoritário. Então assim, ó, só vou dar uma lida para você nessa tabela e aí você já vai marcando um check aí, né? Então assim, primeira categoria: rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil com elas. Os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la? Sugere a necessidade de medidas antidemocráticas como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos? Buscam lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar a mudança no governo? E tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito? O que vocês acham? Categoria número 2, negação da legitimidade dos oponentes políticos. Descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente? Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida proeminente? Sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários como criminosos cuja suposta violação da lei ou potencial de fazê-lo desqualificaria sua participação plena na área política?
e sem fundamentação sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança ou usando o governo estrangeiro, com frequência um governo inimigo. Isso aqui ele colocou por causa que o Trump endossou aquela campanha Birther, né, que falava que o Obama não tinha nascido nos Estados Unidos, lembra daquilo? Teve uma teoria da conspiração dessa aí perto da eleição do Trump. Categoria número 3, tolerância ou encorajamento à violência. Tens qualquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita? Patrocinam ou estimulam eles próprios, os seus partidários, ataques a multidões contra oponentes? O Murilo tá dando risada aí já, cara. Endossam tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica? Elogiaram ou se recusaram a condenar outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo? E última categoria, propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Apoiaram leis ou políticas que restringam liberdades civis, como expansão de leis, calúnia, difamação, ou leis que restringam protestos e críticas ao governo ou certas organizações cívicas ou políticas? Ameaçaram tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais na sociedade civil ou na mídia? Elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo? Então você tá aí, né, cara? Então, assim, já viu que o bagulho é sério, tá? E isso aqui ele fez assim pra servir carapuça mesmo, tá? Isso aqui ele fez pra você identificar, que é pra você marcar o tiquezinho lá, gritar bingo, tô preso, que é isso que está em jogo. Se alguém gabarita isso aqui, ou preenche pelo menos alguns dos requisitos, já é um forte indício de que esse governo será autoritário. Aposto que vai vir alguém falando assim, mas o PT... Vai vendo, vai vendo. Então, assim, o que ele fala aqui de mais expresso? As características que fazem com que os demagogos ou esses autoritários capturem a democracia vigente. Então, assim, existe um entendimento tácito de que o oponente político, na Constituição da democracia moderna, não é o seu inimigo mortal. Enquanto você entender isso, a democracia vive. Se você começar a colocar o seu oponente político como um inimigo mortal, como alguém que vai acabar com tudo, as coisas começam a ficar mais fragilizadas e a polarização começa a aumentar. Diante disso, existem algumas coisas que podem ser feitas por eles para minar essa democracia. Mais especificamente, 3 estratégias são mencionadas aqui no livro. Uma é a captura de árbitros, ou seja, você prende ou cerceia a liberdade dos árbitros da democracia de te cercar no jogo político. Ou seja, você enfraquece o Supremo, você enfraquece o Legislativo, né? Você ou pode dissolver o Congresso, enfim, você pode mudar a Constituição na base da canetada, ou você nomeia lá os notáveis para o Supremo, etc. E dessa maneira você vai ter menos freios, né, contra uma escalada mais shakespeariana para o poder. Remoção de jogadores, né, enfim, né, você prende um cara que vai ganhar a eleição na tua frente, por exemplo, ou você caça o direito político de futuros oponentes, ou cerca eles, ou, enfim, compra eles, etc. E mudança de regras, você pode mudar a Constituição, você pode colocar partidos na ilegalidade, você pode fazer uma série de decretos usando os meios legais para que a sua oposição se enfraqueça. Você pode cooptar também a mídia, isso faz parte da captura dos árbitros, né? Você pode comprar a mídia, você pode enfraquecer ela, dizendo que tudo é fake news, por exemplo. Então tudo isso faz parte de estratégias autoritárias de demagogos que querem tomar o poder para si. A metáfora que o Levitsky coloca aqui é como a democracia como um jogo de tabuleiro que pretende se jogar indefinidamente. Então, assim, é preciso que você quer jogar para ganhar, mas você não pode ganhar e não dar chance para os outros ganharem também, porque senão as pessoas vão embora, acaba o jogo e não tem mais jogo, né? Então, quando isso acontece, acabou a democracia, você não joga mais. Então, o poder político fica enfraquecido a partir disso daí. Ninguém vai apoiar qualquer coisa que você, enfim, vá fazer, né? Tem um texto que eu li esses dias que encaixaria muito nesse tema, que era sobre tortura. Eu esqueci quem foi que escreveu, mas está naquele livro lá, Ética, a Coisa Certa a Se Fazer, dos Rachels. Que ele fala justamente isso, né? Ele fala como você utilizar de expedientes imorais enfraquece o teu próprio poder. Então ele fala assim, você não deve torturar ninguém, porque se você tortura um inimigo, o inimigo vai ser mais propenso a te torturar, que é um crime internacional, então vai ser mais difícil para que você condene outros países, etc. Né? Então tem uma coisa assim. Então é um jogo que precisa ser renovado baseado nas leis morais estabelecidas. Lendo esse livro aqui dá um puta de um desespero. Porque você vê a merda acontecendo e você vê assim, como a coisa depende de alguns fatores que são muito claros assim, pra gente, mas como as pessoas entram na onda, assim, por exemplo, o apoio popular, aquela coisa assim, né? Então,
ele começa falando de como é que o sistema de colegiado dos Estados Unidos mudou mais ou menos ali pela década de 40, e isso permitiu com que outsiders do jogo político conseguissem ser validados pelo colégio eleitoral, porque até então o colégio eleitoral fazia uma certa validação por pares ali, de uma maneira que você não conseguia que uma pessoa de fora escalasse rapidamente uma vida política sem antes ter participado ativamente ali dos quadros das convenções do partido, etc. Quando você associa exposição midiática, dinheiro e poder político tudo junto, a coisa fica muito mais fácil, né, cara? É muito mais fácil. Uma pessoa que tem, inclusive como o Trump, né, que tem dinheiro e tem exposição midiática, né? O Trump ele era o Roberto Justo da TV americana, né? Ele fazia aquele O Aprendiz e tal. Então ele tinha cara reconhecível, ele tinha dinheiro para poder pagar a mídia, para pagar apoiadores políticos, e ganhou as convenções ali em cima, né, enfim, do Ted Cruz e tal, aquela galera. Então isso é tudo muito perigoso. E quando esses caras sobem ao poder, por exemplo, ele conta a história do Fujimori. A história do Fujimori, para mim, acho que é a mais incrível do Peru. Assim, que Fujimori, ele não queria ser presidente, ele queria ser só senador, e falei assim, vou me lançar presidente agora, porque eu não vou ganhar mesmo, mas aí eu já vou ficar mais conhecido para poder fazer minha campanha de senador depois. Só que a galera estava numa crise tão grande, uma crise econômica tão grande, que a galera começou a votar nele como outsider, e ele foi pro segundo turno contra o Vargas Llosa, né? O Vargas Llosa mesmo, o Mário Vargas Llosa, o escritor. Foi candidato à presidência, ele era até então o preferido, e ele foi, e o Fujimori derrotou o Vargas Llosa, né? E daí, numa completa falta de traquejo político, que ele falou que ele não queria ter que almoçar com opositores toda vez que ele queria aprovar uma lei, ele foi lá e dissolveu a porra do Congresso, assim, acabou, cara. Ele instalou uma ditadura que durou 10 anos no Peru, né, um governo autoritário, que foi devastador, assim, porque várias instituições foram enfraquecidas. E ele fala também, principalmente a questão da mídia, né? Acho que a mídia é o principal perda desse tipo de governo, porque quando você enfraquece e coopta as mídias, para você recuperar uma credibilidade jornalística que faça com que o jogo democrático seja mais validado ou mais bem cerceado, né? É um trampo, né, cara? Então, assim, diminuem-se as instituições democráticas, e não estou dizendo que é o fim, assim, que nunca mais vai voltar. Ele volta, mas dá um trabalho, cara. Mas um trabalho, é uma crise, é um sofrimento. E a galera apoiando, né? A galera fala, isso aqui, etc, né, cara? Tem um apelo, né, se fazer isso aqui, né? Sei lá, cara. Às vezes você é muito bobo, você acha isso. Enfim, né, bicho? Enfim. É um livro super importante esse aqui, muito, muito atual. Ele não fala do Brasil aqui, acho que porque ele não tinha, mas eu imagino que numa segunda edição desse livro, um apêndice à edição brasileira vai ser mais do que necessário. E ele não fala assim nada que a gente não saiba propriamente dito, mas assim, na composição do quadro, ele coloca isso de uma maneira bem visível pra gente. Mas é um livro bacana, assim, não tenho muito mais para avaliar ele. Digo que é importante as pessoas lerem, porque vai dar merda. Se inscreva no canal, dá um joinha, ou dá um joinha pra baixo. Não sei se vocês estão loucos pra dar um joinha pra baixo nesse vídeo. Comentem aí, assinem o canal, ou fala, vou me inscrever no seu canal, porque não sei o que. Beleza? Um abraço, galera, aí. Tchau.